Nós podemos ver exemplo disso com o eunuco lá, né, que Filipe foi explicar para ele o livro de Isaías. Veja bem que ele estava levando um exemplar lá para a Etiópia. Pouquíssimas pessoas tinham condições financeiras de adquirir esses livros. Era coisa muito cara, porque não era um livro como a Bíblia, uma reunião de todos os livros da Bíblia num livro só. Mas eram rolos de pergaminho, né, peles de animais, e papiro, que era de planta. Era uma coisa muito difícil, tinha que ser tudo escrito com aquelas penas, né? Tinha que escrever cada coisa com a tinta ali. Era um cuidado muito grande para não errar. Tinha que ser tudo escrito numa reverência muito grande. Eles até substituíam o nome de Deus para não escrever o nome de Deus, que para eles era uma coisa que seria um pecado terrível. Então, era uma coisa caríssima na época. Demorava muito para escrever uma cópia. Então, havia os escritos já do Antigo Testamento, que já nessa época era um pouco mais fácil de adquirir, porque os judeus já cuidavam disso, mas agora existiam os escritos do Novo Testamento, principalmente ali os Evangelhos e as cartas de Paulo, que eram feitas aí cópias, mas que era muito difícil, porque além do trabalho para fazer, tinha ainda a grande perseguição, e essa perseguição fazia com que muitas cópias fossem destruídas. Então tinha que ser feito de maneira escondida. Era uma dificuldade muito grande, mas eles faziam, e custava caríssimo uma cópia. Poucas pessoas também sabiam escrever, eram todos. Se hoje nós ainda temos analfabetos, imagine naquela época. Eram pouquíssimas as pessoas que sabiam realmente escrever. Então, dentro ainda da parte 4, a leitura do Apocalipse, vamos ver aí o tópico 2, a leitura das Escrituras Sagradas. Na maioria das congregações, havia apenas um exemplar das Sagradas Escrituras. Para que todos fossem edificados, um oficial da igreja punha-se a ler a palavra de Deus, enquanto a Irmandade ouvia-o reverente e atentamente. Por isso a recomendação do Cristo: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, como é que eles liam? Como é que eles sabiam? Tinham conhecimento dessas coisas? Eles tinham um exemplar só. Cada congregação que era aberta, eles colocavam ali um exemplar da palavra de Deus. Vários, então, escritos, vários livros, vários rolos. E ia sendo, então, cada dia eles pegavam, iam lendo para que todos escutassem. Era preciso que aquele que escutasse prestasse muita atenção e guardasse aquilo. Porque provavelmente para ele escutar novamente aquele capítulo ia demorar às vezes um ano todinho para ele escutar de novo, ou talvez mais de um ano ainda. Então ele precisava prestar muita atenção. Veja só, hoje nós temos a facilidade aí de lermos quantas vezes quisermos a palavra de Deus. Se você ler aí 4 capítulos da Bíblia todo dia, com um ano você leu a Bíblia toda. 4 capítulos, 5 minutos cada um. Um de manhã, um na hora do almoço, um na hora da janta, um na hora de dormir. Pronto. 4 comprimidos ao dia. Então, se você fizer isso, com um ano você lê a Bíblia toda. É importante ler a palavra de Deus. Então, faça isso pelo menos uma vez todo ano. Leia a Bíblia. Se você tiver aí necessidade de ler no computador, você entra lá, por exemplo, no site aí, Leitura Bíblica, né? www.leiturabiblica.com.br, e lá e peça. Todo dia vai chegar para você por e-mail uma leitura que você vai fazer todo dia. Com um ano você vai ler a Bíblia toda. São várias as maneiras, né? Vários os métodos. Você pode procurar pela internet e você vai achar muita coisa sobre isso. A leitura bíblica. Você pode escolher a leitura bíblica em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. Então tem lá. Faça isso, comece hoje a ler a palavra do Senhor. E nesse trimestre, principalmente, leia o livro todo de Apocalipse, para que
você possa ter um conhecimento, pelo menos uma visão geral do que nós vamos estudar durante esse trimestre. O ideal seria que todas as congregações lessem o livro de Apocalipse durante este mês. É claro que no primeiro dia, na primeira aula, não vai dar tempo. Nós vamos ler o livro todo, não vai ter escola bíblica dominical. Mas nós podemos fazer o seguinte: podemos colocar aí a igreja para ler durante o dia todo, né? Ou durante esse mês, 21 dias aí, cada dia ler um capítulo. Então, podemos fazer assim. Ou então você pode dividir o livro. Aí um mês, 4 domingos, divide em 4 partes. Mas faça isso. Leia com a igreja o livro do Apocalipse durante esse trimestre. Olha que coisa maravilhosa que Jesus diz. Bem-aventurado então o que lê. O que lê está dizendo a você, é bem-aventurado que você está lendo essa palavra, essa advertência. E bem-aventurado o que ouve. De preferência nós devemos ler a palavra de Deus para nós ouvirmos o que estamos lendo. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Então não leia a Bíblia com pensamento, leia a Bíblia falando, para que você escute. Isso vai gerar maior fé, maior absorção da palavra de Deus. Você vai guardar melhor, vai entender melhor. É importante, leia falando para você escutar. De preferência, se você puder, convide alguém que às vezes não sabe ler, não consegue ler direito, não pode ler mais. Convide alguém para que você possa também compartilhar essa leitura. Então Jesus disse, não só bem-aventurado quem lê, não só bem-aventurado quem ouve, mas também bem-aventurado aqueles que guardam esta palavra no coração, lá no entendimento. Não é apenas decorar, mas guardar lá dentro, no espírito. Bem-aventurados aqueles que procuram entender, que procuram estudar para compreenderem a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Então Jesus diz, por que você deve ler, ouvir, guardar? Porque o tempo dessas coisas acontecerem está próximo. Então, dentro ainda da quarta parte, a leitura do Apocalipse, tópico 3, a liturgia da palavra. Embora tenhamos amplo acesso à Bíblia Sagrada, voltemos à liturgia da palavra. Leamos os profetas, ouçamos os apóstolos. Nesse ensejo, sugiro a leitura integral do Apocalipse, em voz alta, do púlpito de nossas igrejas, logo no primeiro domingo desse trimestre, para que todos, crentes e não crentes, ouçam-no e sejam bem-aventurados. Então leiamos aí, a palavra de Deus. Vamos aí ler o que está escrito na palavra de Deus e vamos ouvir atentamente o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Vamos procurar guardar isso no nosso coração e vamos procurar praticar essa palavra no nosso dia a dia. Vamos procurar colocar essa palavra no fundo do nosso ser, lá no íntimo, no nosso espírito, para que, quando formos tentados, possamos resistir ao pecado, resistir a Satanás, para que ele fuja de nós. Então, por exemplo, se você for tentado na área aí do adultério, você, na hora que for tentado, você vai se lembrar da palavra de Deus, não adulterarás. Jesus dizendo, olha, só de olhar com desejo no coração é pecado, então não faça isso, você vai pecar. Então você vai se lembrar da palavra de Deus na hora que for tentado e você vai resistir pela própria palavra de Deus. E então essa tentação não terá efeito sobre a sua vida e você não pecará. Faça isso. Vamos então dentro da nossa conclusão. Que ninguém venha a menosprezar o Apocalipse, alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. Se o lemos com discernimento e paciência, viremos a constatar, a chave para a sua interpretação acha-se em suas próprias páginas. O noivo jamais enviaria uma carta indecifrável à sua amada. Você já leu o Apocalipse? Abra sua Bíblia e ponha-se a ler agora mesmo este maravilhoso e fascinante livro de Deus. Existem por aí denominações, e não são poucas, que eles dizem que o livro de Apocalipse é um livro enigmático, não tem jeito de entender esse livro, e eles abandonaram a leitura desse livro, a explicação sobre esse livro, por incrível que pareça. Mas nós somos cristãos, nascidos de novo, temos o Espírito Santo em nosso íntimo, vivendo em nós, e ele vai revelando a nós a sua palavra. Então leia, estude,
Jesus não ia escrever uma coisa enigmática que não tivesse solução, que ninguém pudesse compreender. Não. Nós vamos lendo e o Espírito Santo vai nos dando a revelação, a luz, o descortinamento, a partir do momento que nós vamos necessitando. Ele vai abrindo, vai descortinando isso para nós. Então todos leiamos, faça isso, leia o livro todinho de Apocalipse durante esse trimestre, principalmente durante essa semana. Faça um esforço. Vamos agora orar. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é hora de você fazê-lo. Vamos orar juntos. Se você deseja fazer uma reconciliação com o Senhor, vamos orar juntos agora. Se você está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, é hora de receber. Você que deseja receber um dom do Espírito Santo, uma capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, é hora de você buscar agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti. Ó Pai, concede-lhes agora o arrependimento de pecados. Convence-os, ó Senhor, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ah, grande o louvor que amarcharei. Ó Senhor maravilhoso, que o louvor verdadeiro, que o louvor, Senhor, que traz a exaltação do Senhor, que traz, Senhor, a revelação do Senhor, seja dado à boca de cada um. Ó Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas. Ó Senhor, restitui agora, Senhor, a comunhão contigo aqueles que estavam caídos dessa comunhão. Pai querido, capacita poderosamente agora essas vidas para fazer a Tua obra. Ó Espírito Santo, vem capacitando com dons do Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, protege, livra de todo mal essas vidas. Senhor Jesus, batiza agora aqueles que não são batizados, para que reconheçam, Senhor, mais dos Teus mistérios. Ó Pai querido, em nome de Jesus, vem sobre essas vidas agora. Ores dará, contuis derai, me contecere, clar legustemerestare. Ó Deus, ajuda-os, ajuda a todos nós, Senhor, a conhecermos os Teus mistérios, revela-nos a Tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos durante esse trimestre, Senhor, a estarmos atentos à Tua palavra, a compreendermos a Tua palavra, estarmos prontos para a vinda de Jesus para nos buscar. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Temos aí o nosso questionário e nós vamos ver agora esse questionário. Você encontra esse questionário toda quinta-feira à noite. Já está aí no nosso site e em outros sites também. Já vão sendo publicados a partir de quinta-feira à noite. Os vídeos também nós procuramos a quinta-feira à noite aí colocar já prontos no YouTube. Você procure, está aí o nosso endereço e você acompanhe sempre isso. Divulgue isso. Se você deseja nos convidar para estar na sua igreja, trazendo aí um congresso, né, de escola bíblica dominical para professores, superintendentes, nós podemos estar aí. Se você deseja que a gente pregue aí dentro do assunto ou de escola bíblica dominical, ou sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, alguma coisa, se você deseja, entre em contato conosco. Nós teremos todo o prazer de estarmos aí na sua igreja, junto com você. Não se preocupe com gastos, não se preocupe com hotel 5 estrelas. Eu fico na sua casa, fico aí na casa do pastor, né? Então não se preocupe com isso. Você vai gastar a despesa de ida e volta nossa só, nada mais nós cobramos. Nós temos aí o endereço, aí é o número da conta, você oferte da maneira que desejar. Vamos então ao nosso questionário agora.